Hoje veremos a história do autor original de Dragon Ball AF. Eu sei que para muitos pode parecer uma surpresa, mas o criador do AF, ao que tudo indica, não é o Toyotaro, e sim o Tablus, que criou o design do que conhecemos hoje como Super Saiyajin 5, mas que na verdade se chama Spirit Killer. Esses foram seus primeiros mangás do AF, feitos em 1996, quando o autor ainda estava no ensino médio. De acordo com ele, pouquíssimas pessoas os viram, e seus mangás ficaram guardados numa gaveta durante 20 anos. Sendo incentivado por seus amigos, Tablus resolveu voltar a escrever e reclamar o seu título como verdadeiro criador de Dragon Ball AF. A história do autor se passa no futuro de Trunks, onde todos os guerreiros Z estão mortos, e o Céu Imperfeito matou Trunks e se dirigiu ao passado em busca dos androides 17 e 18. Logo, temos uma linha temporal inexplorada perfeita para criar todo tipo de aventuras, tramas e novos personagens. A frequência de publicação do autor é cerca de 3 a 4 meses, pois é um fã-mangá caseiro e o autor não possui ajudantes. Para mais informações sobre o autor original do AF, eu recomendo que vocês assistam a entrevista que ele deu para o canal Monaka. Bom, depois desse pequeno resumo, eu convido vocês a acompanharem comigo a história de Dragon Ball AF Origins. Há muito tempo, em uma montanha distante longe da civilização, todos conhecem a história de Son Goku, o garoto com cauda que viveu fantásticas aventuras. Mas essa não é nossa história. Esta é a história de Tablus, irmão gêmeo de Goku, cujos destinos foram divididos injustamente por Frieza, quando ele decidiu destruir o planeta Vegeta em sua pressa para controlar o universo, mas também por medo do nascimento do lendário Super Saiyajin. A aventura começa. Planeta Vegeta. Momentos antes de sua explosão, Kakaroto e Tablus haviam acabado de nascer. Nenhum dos habitantes podia imaginar o que estava para acontecer, exceto o rebelde Bardock. Dentro do edifício vemos um soldado fazendo sua ronda, e escutamos a voz de alguém dizendo que o filho de Bardock não parece ser forte, e se pergunta se o irmão de Kakaroto também é fraco. Uma outra voz diz que sim, pois eles são filhos de um guerreiro de classe baixa, então é natural seus poderes serem baixos igual ao de seu pai. Ele então diz que existe apenas um caminho para eles, serem ambos enviados para planetas distantes sem riscos. Agora, dentro da sala de onde as vozes estavam vindo, é dito pelo Dr. Malaka que o poder de luta do bebê Tablus está sofrendo alguns picos raros para um recém-nascido. Seu poder está marcando 1000, 2000, 3000 e continua aumentando. O Dr. Plantor diz que isso é impossível e que deve ser algum defeito, pois os bebês Saiyajins sempre têm um poder fixo quando nascem e não são tão altos, exceto o Príncipe Vegeta em seu nascimento, e diz que isso jamais ocorreu e pede para o Dr. Malaka olhar novamente. Nesse momento somos apresentados à mãe dos gêmeos, que se chama Guine. Ela ainda se encontrava dormindo, e Dr. Plantor pede para o Dr. Malaka checar se ela não está tendo alguma anomalia igual ao seu filho. Dr. Malaka diz que os sinais de Guine estão normais e estáveis, e que ela irá acordar em breve. De repente, o laboratório começa a tremer, e o Dr. Plantor acredita ser as forças especiais de Frieza fazendo simulações na zona de combate leste. Plantor pede a Malaka para que certifique-se que Guine não acorde, porque eles pretendem testar ela e o bebê novamente, pois é essencial para descobrir o que está acontecendo. Porém, Guine acorda preocupada com Bardock, ainda meio confusa. Ela pergunta que barulho é esse e se há algum problema. Ela diz estar com uma dor de cabeça horrível e pergunta há quanto tempo está sedada. Dr. Malaka pede desculpa, pois o efeito do soro acabou antes do esperado. Dr. Plantor pede para Malaka ligar o alarme e avisar os guardas. Guine pergunta o que aconteceu com sua cauda. Malaka pede para ela se acalmar e diz que a cauda dela irá crescer novamente em 40 dias. Ela diz estar tudo bem, pois deve ser efeito secundário do trabalho dos doutores. Ela também diz que Malaka aplicou muito sedativo e quase que ela não consegue acordar. De repente, Guine tem um mau pressentimento de que algo terrível vai acontecer. Ela diz querer ver seus filhos, Kakaroto e Tablus. Porém, ao chegar no berçário, ela só encontra Tablus. Guine questiona os médicos dizendo que o berço está vazio e pergunta o que fizeram com Kakaroto. Malaka diz para Guine se acalmar.
pois Kakaroto está bem, e que eles o enviaram para o planeta Terra, pois de acordo com o Dr. Plantor, esse é o protocolo de Frieza. Assim que um Saiyajin de classe baixa nasce, ele deve ser enviado para um planeta fraco para conquistá-lo. Ele ainda diz que os terráqueos são muito fracos, e que em pouco tempo Kakaroto terá conquistado o planeta sem problemas. Guine se enfurece e diz que se dane o protocolo, pois ela não autorizou que seu filho fosse enviado para planeta nenhum, e que ninguém toca nos seus filhos sem o seu consentimento. Malaka e Plantor ficam assustados com a reação da Saiyajin. Sem perder tempo, Guine pega Tablos no colo e faz um buraco na parede do laboratório. Nesse momento, ela percebe que a nave de Frieza se encontra na atmosfera do planeta Vegeta e se questiona se Bardock está lutando contra ele. Ela se pergunta o que está acontecendo e finalmente percebe que Frieza está tentando destruir o planeta Vegeta. Bardock, um Saiyajin de classe baixa, se tornou a última esperança de salvar o planeta Vegeta da destruição. Infelizmente, sua luta foi em vão. Frieza acabou destruindo seu planeta, mas alguns segundos depois do planeta explodir, aconteceu algo extraordinário que ninguém jamais imaginou. Frente a frente com Frieza, Bardock questiona o porquê os Saiyajins que foram fiéis e obedientes estão sendo atacados. Confiante em mudar o destino do planeta Vegeta, do seu destino e o do seu filho Kakaroto, Bardock carrega em sua mão uma esfera de energia. Rindo de forma debochada, Frieza diz que comparado ao seu antigo mestre, ele foi um pai para todos os Saiyajins. Porém, ele não pode permitir que o lendário Super Saiyajin apareça. Nesse momento, Bardock grita dizendo ser o fim de Frieza e arremessa o seu mais poderoso ataque. Porém, muito calmo e sereno, Frieza levanta o seu dedo e cria uma gigantesca esfera de energia. O tirano se diverte com a situação e pergunta a Bardock se ele achou mesmo que poderia o vencer usando esse ataque ridículo. À medida que a supernova de Frieza crescia, ela absorveu a energia de Bardock, que ficou sem ter o que fazer. Sem nenhuma dificuldade, Frieza lança o seu ataque em direção ao Saiyajin e o planeta Vegeta. Guine, vendo toda essa situação de longe, grita para Bardock desviar e fugir dali, mas o Saiyajin não tem mais tempo de reação. Em lágrimas, Guine implora para que Bardock não morra. Quando Guine finalmente aceita o seu fim, eis que ela escuta uma voz dizendo: "Se quiser continuar viva, venha comigo." Ao se virar para ver quem tinha falado essas palavras de salvação, ela se depara com a figura de um jovem misterioso que diz que Guine tem que confiar nele, pois Frieza está prestes a destruir o planeta Vegeta, junto com todos os Saiyajins. O jovem ainda diz que ela e Tablos devem sobreviver, pois o futuro da raça Saiyajin de todo o universo depende disso. Sem entender absolutamente nada, Guine pergunta quem é o jovem misterioso e como ele sabe o nome de seu filho e o dela, e o pergunta se ele é um Saiyajin como eles, pois o mesmo tem uma cauda. Sem tempo para responder essa enxurrada de perguntas, o jovem pede para que Guine dê a sua mão a ele agora. Guine então segura a mão do jovem e eles são teletransportados dali, enquanto o planeta Vegeta explode em 1000 pedaços. Frieza se deleita com a destruição do planeta dos Saiyajins e se gaba que agora não existe mais a possibilidade do guerreiro lendário aparecer e que ninguém irá o parar, e toda a galáxia ficará sob seu comando total. De repente, Zarbon e Dodonne notam uma luz misteriosa que está em cima deles, e quando percebem de quem se trata, ficam assustados. Então uma voz diz o seguinte: "Uau, Frieza, então você agora é um deus? Eu não sabia nada sobre isso. Como sou distraído. Espero que você seja gentil comigo." E finalmente vemos que se trata nada mais, nada menos do que Bills, o deus da destruição que acabara de chegar. Engolido pela supernova de Frieza, Bardock teve uma premonição sombria durante o ataque do Imperador do Mal. Nele, o nosso heróico guerreiro contemplará o futuro e testemunhará uma batalha entre seus dois filhos, Tablos e Kakaroto, ruínas da Torre Sagrada de Karin, em um futuro incerto. Sem entender muito bem o que está acontecendo,
Bardock se pergunta onde ele está, até que o Saiyajin reconhece seus filhos, Tablos e Kakaroto. Tablos finalmente está cara a cara com seu irmão e deseja acertar contas com ele. Kakaroto diz que Tablos não precisa fazer isso, mas Tablos manda Kakaroto calar a boca e diz que agora não tem mais como voltar atrás e que a hora de seu irmão chegou. Disposto a ajudar seu irmão, Kakaroto pede a Tablos mais uma vez para ele reconsiderar e voltar a si, pois ainda dá tempo. Com um sorriso em seu rosto, Tablos diz que o tempo de Kakaroto chegou ao fim. O Saiyajin então começa a liberar o seu Ki de forma espantosa, o que deixa Kakaroto impressionado. Tablos está se transformando em uma forma antes nunca vista por seu irmão. Kakaroto se pergunta que classe de transformação é essa, pois ele não esperava por isso. Essa não é uma transformação convencional da raça Saiyajin, é algo muito diferente e também muito poderoso. Kakaroto não entende o que está acontecendo, pois ele sente duas energias diferentes juntas. Tablos finalmente termina a sua transformação e diz que agora ele irá se divertir e então parte para cima de Goku, que se transforma em Super Saiyajin. Porém, de repente, Bardock escuta uma voz dizendo para ele não se render, abrir os olhos e acordar rápido. Então somos levados de volta ao exato momento em que Bardock está sendo morto por Frieza, e vemos que a voz que chama o Saiyajin se trata do jovem misterioso que vem ao seu socorro. Este misterioso rapaz utiliza uma técnica chamada Golpe de Cronos, que paralisa o tempo. Ele se aproxima rapidamente de Bardock, que diz para deixá-lo, pois já era tarde. Porém, o jovem rapaz ri e chama Bills de gato estúpido e diz que deveria ter acabado com ele. Usando mais uma de suas técnicas, ele abre um buraco de minhocas e envia Bardock ao passado para lhe confiar uma importante missão. Ele terá que encontrar um ser chamado Yamashi, alguém que possa mudar o futuro do passado. Ele diz que o grande Cronos tinha razão, a raça Saiyajin é muito resistente e que foi uma grande ideia criá-los, e termina dizendo que este corpo já tinha cumprido sua função. Com isso, o misterioso estranho aparentemente é pego na explosão e desaparece da existência. Agora, somos levados a 1000 anos no passado, mais especificamente ao planeta Planta, antigo planeta Vegeta. O buraco de minhoca então se abre e Bardock cai com tudo, o que causa um grande estrondo. O Saiyajin está bastante ferido, até que é encontrado por dois seres do antigo planeta Vegeta. Seres esses que são chamados de Planta Saiyajins. Vemos que se trata de Ipana e Barry. Ipana se mostra assustado e pede para seu filho tomar cuidado, pois eles não sabem se essa criatura pode ser perigosa. Porém, Barry nota que Bardock está muito ferido e se não for ajudado morrerá. Ipana ainda se mostra desconfiado com Bardock, pois sua aparência de guerreiro bárbaro e suas cicatrizes o assustam, mas seu filho Barry diz que ele e seu pai precisam ajudá-lo com a medicina ancestral. Ipana acaba concordando em ajudar, para a felicidade de seu filho. E assim que as aventuras de Bardock começam no antigo planeta Planta. Que ameaças terá que enfrentar nosso estimado herói nessa época? E quem é Yamashi? Logo saberemos. Alguns segundos depois, após o planeta Vegeta desaparecer, Bills, o deus da destruição, e seu anjo assistente Whis chegam até a presença de Frieza. Dodoria, Zarbon e Frieza se mostram bastante assustados com a presença de Bills. Ao pousar em cima da nave de Frieza, Bills sente Zarbon e Dodoria um pouco estressados e diz que essa recepção o desapontou. Whis fala que eles deveriam estar todos de joelhos, pois eles estão na frente do todo-poderoso Sr. Bills. Dodoria e Zarbon não se intimidam com a presença de Bills e falam para o mesmo mostrar respeito ao Sr. Frieza, Imperador da Galáxia, pois eles não vão permitir ofensas assim de um gato demoníaco.
Bills meio que não acredita no que acabou de ouvir e pergunta se ele terá que eliminar os soldados idiotas de Frieza. Ao escutarem isso, Dodoria e Zarbon elevam seus Kis para atacar Bills com força máxima. Porém, Frieza dá uma ordem para os dois pararem imediatamente. Bills ri da situação e diz que a bravura dos soldados de Frieza é admirável. Contudo, Frieza continua sendo o mesmo porco covarde. Frieza se desculpa com Bills pelo atrevimento de seus soldados e diz que o plano do Hakaishin para erradicar a raça Saiyajin foi um sucesso como ele queria. Bills diz que espera que Frieza esteja certo, pois o lendário Saiyajin estava perto de reencarnar em um deles, e se por algum acaso alguém tiver sobrevivido, ele terá que eliminar Frieza e todo o seu exército, pois ele diz não suportar incompetentes. Os guarda-costas de Frieza ficam assustados com o que acabaram de escutar. Dodoria diz que os Saiyajins foram exterminados e pergunta a Frieza que não há como ninguém ter ficado vivo, não é? Frieza então manda Dodoria calar a boca. A origem do lendário Saiyajin aconteceu há 1000 anos atrás. A lenda conta que este ser misterioso foi o último de uma raça extremamente poderosa, que até alguns deuses tinham medo deles. Os guerreiros Saiyajins. Bills faz questão de lembrar a Frieza que mesmo ele tendo destruído o planeta Vegeta, Frieza e sua família ainda estão em dívida com ele, e o pergunta se ele se lembra dos caçadores. Frieza diz que sim, e se enfurece dizendo para Bills não lembrar desse problema. Whis diz que Bills fez o sangue de Frieza ferver, e Bills responde que não, pois Frieza é um demônio do gelo. Frieza então responde que a simples menção de Bills aos demônios do fogo o dá náusea, e diz que eles estão bem onde estão. Whis lembra a Bills que está na hora do seu cochilo, e Bills diz que ele está certo, pois lidar com idiotas sempre o deixa sonolento. Bills adverte Frieza, dizendo que existem criaturas muito mais fortes do que Frieza, e o manda controlar a sua arrogância, ou essa será a sua ruína. Em um tom de deboche, Whis se despede de todos, os dizendo para se comportarem. Bills e Whis finalmente vão embora. Sem perder tempo, Frieza manda Zarbon acordar e o pede para reunir as tropas. Enfurecido pela afronta de Bills, Frieza diz que algum dia Bills ainda vai se ajoelhar perante ele. Que tipo de dívida pendente terá a família de Frieza com Bills? Em breve teremos a resposta. Frieza pede para Zarbon definir o curso da nave para o planeta Deika-san e diz que é hora de fazer uma aliança com Saruyas e seu exército. O que Frieza não sabia era que a destruição do planeta Vegeta havia liberado uma ameaça, ainda pior do que os assustadores Saiyajins. De repente, um misterioso ser aparece sem entender muito bem o que aconteceu, pois a última coisa que ele se lembra é de cair dentro de um recipiente, e do nada ele está flutuando no espaço. O ser misterioso diz que aquele Kaioshin chamado Glotton pagará caro. Ele diz não saber exatamente como aconteceu, mas hoje é seu dia de sorte, pois Heart, o grande rei dos demônios de fogo, está livre de novo. De repente, enquanto comemorava sua liberdade, ele percebe duas energias perto dele, e uma delas é realmente poderosa. Ele nota que o poder vem de uma esfera iluminada, e resolve dar uma olhada para saber quem é. Heart voa em alta velocidade e se impressiona como ele se sente cheio de energia. Ele rapidamente se aproxima da esfera de energia, e ao chegar perto vemos que se trata de Paragas e seu filho Broly, que tinham acabado de escapar da destruição do planeta Vegeta. Heart fica impressionado, pois ele nunca tinha visto nada semelhante em um recém-nascido com todo esse poder. Ele percebe que Broly possui uma cauda e que é um Saiyajin, porém ele diz que Broly é diferente dos Saiyajins de tempos atrás. O poder dele é enorme, mas ele é apenas um bebê. Heart diz que Broly é uma oportunidade única, e se ele pudesse o controlá-lo, facilitaria muito as coisas, e juntos não teriam rivais na galáxia inteira.
Nesse momento, Paragas acorda pedindo por ajuda. Heart pergunta o que aconteceu e diz que talvez salve a sua vida. Paragas explica que o rei Vegeta traiu ele e tramou para matar seu filho, e depois disso uma enorme luz consumiu o planeta. Paragas implora para que ele o salve. Heart demonstra não conhecer o rei Vegeta, para surpresa de Paragas. O Demônio de Fogo diz que a história de Paragas é muito interessante e que vai ajudá-lo. Paragas agradece, mas de repente, Heart segura a cabeça de Paragas e diz que em troca, Paragas e seu filho vão ter a honra de contribuir para a reconstrução de seu império. O Demônio de Fogo utiliza a assimilação para se fundir e assim roubar o corpo de Paragas para ele. Nesse momento, Broly tem um acesso de raiva e explode todo o seu poder, o que resulta em um grande flash de luz. No quadro seguinte, vemos um poder destruir o que restou do planeta Vegeta que vagava ali por perto. À medida que a fumaça vai se dissipando, vemos o corpo de Paragas e seu filho. Após liberar seu poder, Broly desmaia e vemos que a assimilação foi um sucesso. Heart diz que se esconder dentro do corpo de Paragas será a melhor maneira de passar despercebido pela galáxia, pelo menos por agora. Ele ainda diz que terá que ganhar a confiança de Broly, e para tê-lo o ensinará certas normas de comportamento, para que assim Paragas não sofra nenhum tipo de ferimento. Logo depois de roubar o corpo de Paragas, Heart sai voando e diz que ele e Broly vão visitar alguns de seus amigos, os Namekuseidins, pois ele precisa de algo do planeta deles. Heart desapareceu no horizonte e tudo parece calmo novamente. Existem apenas corpos mutilados de soldados e restos do planeta Vegeta flutuando pelo espaço. Mas uma câmera espião, colocada no laboratório do Dr. Plantô e Dr. Malaka, suportou a explosão do planeta e continuou funcionando, gravando tudo. As gravações começaram a ser assistidas por alguém. Parece que há mais sobreviventes Saiyajins do que Frieza pensou. Sr. Bills ordenando a estúpida família do Frio a fazer seu trabalho sujo. Parece que o gato não gosta de sujar suas mãos. Um momento. E esse ser estranho? Ele tem técnicas semelhantes às do Capitão Ginyu. Quem é ele? Agora somos levados para dentro da nave onde vários seres assistiam às gravações. Um deles diz para o Dr. Hydron que o sistema não pode identificá-lo, pois não há nenhuma informação sobre de onde essa criatura veio, e pode ser que ele seja mais velho do que isso. Dr. Hydron diz que é impossível, pois o banco de dados tem compilado informações há mais de 1000 anos, e que não há nada faltando. De repente, um soldado diz que esse ser lembra muito os antigos habitantes do planeta Diode, seu planeta nativo. O soldado então diz para o Sr. Hyler que ele cometeu um grande erro retirando-se do cargo de Deus da Destruição tão cedo, pois este Bills nunca foi confiável. As 2 páginas seguintes mostram Hyler e seus soldados ao seu lado, até que o antigo Hakaishin resolve falar. Eu não gosto nada disso. Tenho um mau pressentimento de que uma grande guerra está chegando, e que haverá consequências nas 5 galáxias. Centro de Comando Tático do Exército do Grande Hyler, Quadrante B56 da Galáxia Sul, Área de Combate E14, Área de Treinamento de Tropas de Baixo Nível e de Iniciação. Os soldados estão fazendo um treinamento de combate. O grandalhão chama Crowder de covarde, mas o mesmo se esquiva e o chama de Saiyajin bastardo e de Homem Montanha por ele ser muito lento. O Saiyajin então elogia o anão pela sua esquiva, mas o adverte dizendo que em um combate real você nunca deve baixar sua guarda, e então o acerta em cheio. Dando risada, o Saiyajin diz para ele ver o quão lento ele é. Crowder diz que o contra-ataque de Lika foi traição. O Saiyajin aparece atrás de Crowder rapidamente e o acerta em cheio, o arremessando para longe mais uma vez. Lika então diz que agora é o toque de graça.
e Crowder diz que ele pagará por isso e que não vai o perdoar. Mas de repente ele nota que o seu adversário desapareceu da arena e fica se perguntando onde ele está. Courgette diz que ele não desapareceu, apenas está usando a hipervelocidade e que se Crowder treinasse mais saberia o que é. Blizza diz para Crowder que Lika está atrás dele novamente. Quando Crowder se vira, é surpreendido e pego por Lika, que pergunta o que aconteceu com o novato. Ele pergunta se realmente ele não consegue se livrar dessa técnica simples. Courgette diz que parece que terão um vencedor do combate em breve. Lika diz para Crowder que ele é uma vergonha para a raça Saiyajin e que nunca deveria ter existido. Até que uma voz diz para Lika parar imediatamente, ou vai sufocá-lo. Lika diz tudo bem, e então o solta e fala que híbridos como Crowder não valem a pena nem mesmo para limpar armaduras. Crowder cai com tudo de cara no chão, e com muita raiva pergunta o que ele disse. Crowder então manda Lika calar a boca, pois ele não sabe de nada sobre sua raça, e o manda retirar suas palavras, ou ele vai se arrepender disso, e o chama de macaco de circo. Crowder se mostra com muita raiva e diz que Lika é um pedaço de merda, que sempre ataca por trás e na traição, e diz que ele é apenas um macaco miserável. Courgette pede para Crowder parar agora, e o pede para lembrar que suas habilidades demoníacas não são permitidas na batalha. Lika então diz que Crowder é um perdedor de merda, e que ele ganhou dele de forma justa e ponto final. Uma voz manda Crowder parar imediatamente e diz que ele não irá muito longe no campo de batalha com essa atitude arrogante. Vemos que se trata do comandante do exército, que diz que Crowder já deve saber que a raiva leva à pressa, e esta por sua vez leva ao fracasso total. Ele continua dizendo que não é permitido perdedores em suas tropas. Crowder o pergunta que diabos ele está falando. Ele diz que quase foi morto por causa de Lika. Lika se mostra assustado e se pergunta se eles vão sobreviver. Ele agradece pelo conselho do inteligente Major Rizon e pede desculpas pelos modos de Crowder, pois ele é novo e um tolo. Rizon pede silêncio de ambos e diz que não se importa com suas disputas pessoais. Ele ordena que eles estejam prontos no hangar principal em 20 minutos, pois ele tem uma missão para eles. Depois que Rizon vai embora, Lika diz que deve ser o dia de sorte do anão, pois o comandante deve gostar do seu estilo, pois ele geralmente fulmina todos os que reclamam. Crowder diz que a única coisa que será fulminada na próxima vez será o traseiro de Lika. Hangar principal do centro de comando, meia hora depois. Courgette, um dos membros da tropa de Crowder, o pergunta que tipo de missão ele acha que eles receberão, pois essa é a primeira vez que eles recebem oficialmente uma missão, e diz que eles estão melhorando suas posições, e chama Crowder de amigo. Crowder diz que em primeiro lugar, eles não são amigos, em segundo lugar, a missão nem sequer importa para ele, e em terceiro lugar, o local onde eles estão fede, e ele quer sair logo dali o mais rápido possível. Courgette então responde que de qualquer maneira eles também não vivem tão mal, pois eles têm toda a comida que querem e recebem um bom salário, e estão sob a proteção do grande Hyler. Crowder diz a Courgette que ele ouviu rumores de que um cara chamado Kula e sua família precisam de soldados para expandir seu exército. Ele não tem certeza, mas talvez se inscreverá em suas tropas. Courgette diz que com certeza eles são da galáxia do norte e pergunta a Crowder como ele pensa em conseguir chegar lá sem atrair atenção nas fronteiras. Crowder diz para ele ficar calmo, pois vai pensar nisso mais tarde. Agora eles vão ver que missão ruim eles terão. Crowder diz que ele tem 100% de certeza que eles terão que escoltar os lixeiros galácticos novamente. Courgette diz que pela cara desses dois, o chefe deve estar muito chateado. Lika pergunta onde está a seriedade dos soldados, pois os dois estão 20 minutos atrasados. Lika diz ter certeza que o causador disso foi o Namekuseidin albino. Crowder diz para ele relaxar, pois eles já tinham chegado, e além disso tem certeza que será uma missão bem ruim. Lika manda Crowder calar a boca e controlar o comportamento quando eles entrarem, pois esta é a primeira vez que eles lidam com um dos generais do grande Hyler. A porta então se abre.
Rizon diz para General Cerise que o suboficial Lika e seu esquadrão completo chegaram. Cerise diz que não há tempo para apresentações. Todos devem partir imediatamente para a Galáxia do Norte. A missão será localizar e apreender 2 Saiyajins sobreviventes do extinto planeta Vegeta. Seus nomes são Guine e seu bebê chamado Tablus. Cerise diz que o comandante Rizon irá com eles para os guiarem no desenvolvimento da missão. Ela então os manda partir. Faz uma semana desde que Tillid e seus capangas foram derrotados. Bardock deixa a aldeia planta e realiza a busca de um artefato do espaço, que segundo Ipana poderia levá-lo de volta ao seu tempo. Deserto de Pedra, em algum lugar ao sul do antigo planeta Planta. Bardock se encontra caçando uma das várias criaturas do planeta. O Saiyajin diz que seu corpo inteiro ainda dói por causa do maldito anão Tillid. Para finalizar a sua caça, Bardock lança um ataque chamado Destruição Saiyajin. De repente, Bardock não consegue sentir nem controlar seu braço direito e se pergunta o que está acontecendo, pois o seu braço está rígido e frio. Depois de caçar, o Saiyajin diz que acha que não precisará cozinhar a criatura, pois ela já está quase assada. Bardock diz que é hora de procurar um bom lugar para descansar durante esta noite. O Saiyajin diz que as dores são muito fortes e que ele nunca sentiu algo assim. Bardock acredita que essas câimbras devem ser efeitos causados pela luta contra Tillid, mas diz que ele não tem tempo para pensar sobre essa questão agora, pois ele precisa descobrir o caminho que o leve de volta para casa. Poucas horas depois, Bardock encontra uma planície naquele deserto, cheio de grandes rochas. Finalmente, ele poderá descansar e recuperar suas forças perdidas. Depois de se alimentar, Bardock dá uma conferida no mapa que recebeu de Ipana. O Saiyajin está atrás de uma nave e diz que ela deve estar por perto e que pela manhã com certeza a encontrará. Ipana, o pai de Barry, disse a Bardock que um tempo atrás sua aldeia testemunhou um mecanismo enigmático caindo do céu, em algum lugar ao sul do planeta Planta. Bardock diz que se há remota possibilidade de poder sair do planeta, é necessário descobrir se esse objeto enigmático que caiu é uma nave espacial antiga. O Saiyajin diz que ele encontrará o caminho para voltar ao seu tempo, e quando ele conseguir fazer isso, Frieza pagará por cada vida Saiyajin que matou. Bardock faz uma promessa que vai se vingar por todos os companheiros. De repente, o Saiyajin percebe que tem alguém o observando e rapidamente entra em posição de combate. Bardock pergunta quem está o observando e manda quem quer que seja sair e mostrar o seu rosto, pois senão ele vai ter que matá-lo. Então aparece uma silhueta que lembra muito a de Frieza, o que faz Bardock pensar ser o tirano. Porém, se tratava de Barry, que estava montado em uma criatura muito estranha. Barry diz que sente muito por ter assustado Bardock, mas ele pensou que o Saiyajin poderia se perder, então ele resolveu o seguir. Bardock fica surpreso por ser a criança da vila e diz que não consegue se livrar dele. E assim Barry e seu mascote de estimação Papoula se juntam a Bardock para procurar a nave espacial. Mas nem tudo será paz e tranquilidade nessa história. Ao amanhecer, no dia seguinte, a misteriosa figura de um guerreiro aparece e diz que finalmente encontrou a origem de tanto barulho. Limites bem conhecidos do Universo 7, fronteiras com a Zona Escura. Alguém diz a Frieza que eles em breve chegarão ao destino com as coordenadas estabelecidas, acessando a Zona Escura, recondicionando os parâmetros de gravidade e oxigênio na espaçonave. Frieza diz que eles estão no planeta Deika-san, com os seus 3 satélites. O Imperador diz que ele se lembra deles maiores do que isso na verdade. É dito por alguém que a estimativa de tempo para pousar no planeta é de 15 minutos, e pede para que todos se lembrem de usar equipamentos de respiração individuais para tripulantes não demoníacos. Zarbon diz a Frieza que está tudo pronto para pousar no planeta Deika-san e só está esperando por suas ordens. Dodoria pergunta se Frieza está falando sério em querer ir sozinho sem ninguém o acompanhar.
Frieza diz que sim, pois os demônios da sua raça podem os ofender rapidamente e que Dodoria deveria saber disto melhor do que qualquer um. Dodoria diz que é verdade, eles poderiam se sentir ameaçados se todos aparecerem por lá, e que seus poderes aumentam consideravelmente nesta dimensão. A visita poderia terminar mal. De repente, um soldado grita dizendo que ele detectou 3 energias vindo em direção à nave em velocidade máxima, e pergunta se pode atirar à vontade. Então vemos que se trata de 3 seres demoníacos, e um deles é o Janemba. Eles voam a toda velocidade. Frieza diz que ele dará as boas-vindas aos convidados, e pede para abrirem a escotilha, pois ele irá para fora.